Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Robson, queridos diáconos, cerimoniários, ministros, povo de Deus aqui reunidos, uma boa noite a todos e todas vocês. E viva São Pedro e São Paulo! Muito bem. A festa de São Pedro e São Paulo, a gente fala mais de São Pedro, né? A gente anda por aí e diz: hoje é dia de São Pedro. Ontem era feriado, inclusive, na Serra, né? Ninguém lembra do Xará, né? Do Paulo. Para a igreja, celebra os dois com a mesma dignidade, como já Robson introduziu já no ato penitencial, nos lembrando esses dois apóstolos que têm histórias diferentes, vidas diferentes, chamados, vocação diferentes, mas com a mesma finalidade. Pedro e Paulo formam, como disse o Robson, uma unidade, né? É como se fosse uma moeda que tem dois lados. Um não existe sem o outro. Se a gente vai olhar historicamente, a missão de cada um deles, evidentemente, tem muitas coisas diferentes no jeito de fazer, não? Podemos dizer que Pedro cuida mais, vamos dizer, da igreja como instituição, né? Como coordenação, por isso ele tem o poder das chaves. E Paulo tem a segunda dimensão da igreja, que é o carisma. Portanto,
Pedro tem o que nós podemos chamar de poder e Paulo tem o carisma. Agora, não existe igreja só com poder e nem só com carisma. A igreja é formada, né, e é conduzida com essas duas dimensões. É claro que estamos falando aqui do poder que vem de Deus, o poder que foi dado por Jesus aos apóstolos. Não estamos falando dos poderes deste mundo, que durante muito tempo nós sabemos, principalmente o período da Idade Média, essas coisas na igreja ficaram bastante confusas e ainda existem certas confusões na cabeça de muitos Pedros por aí, né? Pedros, podemos dizer, papas, né? E também bispos. Quem é o Pedro de Vitória? É o Dom Dario, né? Quer dizer, cada igreja particular tem um representante de Pedro, vamos dizer assim, um bispo ou um arcebispo. De modo que a maneira de conduzir, de viver essas duas dimensões da igreja, elas têm que ser fundadas naquele ensinamento de Jesus, que é o Evangelho de hoje, né? Exatamente, a festa é de Pedro e Paulo, mas o Evangelho é de Jesus. A pergunta, o personagem principal do Evangelho de hoje não é Pedro, é Jesus. Com essa pergunta fundamental, não? Talvez uma das perguntas mais difíceis de ser respondida, feita por Jesus, não? Diz o Evangelho: naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus olha nos olhos dos seus discípulos e lhes pergunta: e vós? E vós? Aqui a gente já pode fazer a primeira atualização, né? E vós? Cada um é esse vós aqui, eu, os diáconos, o Papa, os leigos, o povo de Deus, cada um de vós. E vós? Quem dizeis que eu sou? Essa é a resposta, essa é a pergunta mais difícil de ser respondida. É fácil a gente repetir o que nós aprendemos da Bíblia, ou do catecismo, ou do que nossos pais nos ensinaram. Qualquer pessoa que tem inteligência sabe responder essa pergunta. Eu me lembro quando eu fiz primeira Eucaristia, né, que eu ainda era do tempo do pergunte e responderemos, finalzinho, né? Eu estava começando depois do Concílio Vaticano II, e a gente tinha um livrinho vermelhinho de bolso que chamava Pergunte e Responderemos, né? E para fazer a primeira comunhão a gente tinha que responder tudo que a catequista perguntava, né? Isso você está pronto para fazer a primeira Eucaristia? Estou, então vamos lá. Aí começava, eram mais de 50 perguntas, né? E de vez em quando tinha algum padre que botava a gente em apuros, né? Na hora da primeira comunhão ele perguntava, pergunta 18, vou perguntar ali para o João, vou perguntar para o Paulo, né? Quem é Deus? Quantos são os mandamentos da lei de Deus? O que é a igreja? O que é isso? O que é aquilo? A gente tinha que responder, porque se a gente errasse não fazia a primeira comunhão. Então, decorar coisas é fácil saber, é fácil, não é tão fácil, mas é possível decorar. A outra coisa é saber quem é, o que é aquilo que nós estamos respondendo, o que significa
E provavelmente os discípulos ficaram todos emudecidos, sem palavras, diante da pergunta de Jesus. Porque falar o que os outros dizem é fácil, né? Agora, a convicção pessoal da gente é mais difícil. É aquela resposta que não vem dos conhecimentos do catecismo, dos livros ou da ciência, da faculdade, mas vem da experiência pessoal. Só conhece Jesus quem faz uma experiência pessoal com Jesus, um encontro pessoal com Jesus. E é essa experiência que perpassa toda a vida de uma pessoa. Eu só posso dizer que eu sou cristão, daí vem a palavra Cristo, né? Igual a Cristo, quando eu faço a mesma experiência de Cristo. Não é aquilo que a cabeça sabe sobre Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele fez isso, que Ele fez aquilo, como diz o ditado. Eu sei a Bíblia de cor e salteado. Não adianta saber tudo que Jesus fez e tal. É outra coisa. Trata-se de uma experiência, de um encontro pessoal com Ele. Aí sim entra os dois outros personagens da festa de hoje, Pedro e Paulo. Quem é Pedro? Quem é Paulo? Poderia agora também nos perguntar, não? Então essas três perguntas, quem sou eu, diz Jesus, né? Quem é Jesus? Mas para mim, para minha experiência pessoal. E quem é Pedro e quem é Paulo? Também com a minha experiência pessoal. Não aquilo que eu estudei, aquilo que eu ouvi dizer de Pedro e Paulo. Eu conheço esses personagens, realmente. Eles são realmente pilares, colunas da igreja que somos nós. Para isso a gente precisa então conhecer, no sentido mais profundo, né? Quem é Pedro e quem é Paulo? A grosso modo responderíamos o que de Pedro? Pedro era um pescador. Era um pescador. Discípulo, foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Deixou a barca, deixou sua família e seguiu Jesus. E Paulo? Quem era Paulo? Paulo era um judeu, um mestre, um doutor da lei, grande conhecedor bíblico, um grande mestre. Ele mesmo, nas suas cartas, ele diz, eu fui aluno de Gamaliel, para vocês não dizem nada, né? Mas é assim, eu estudei em Harvard, ele poderia dizer, né? Eu estudei na USP, eu fiz pós-doutorado, não sei aonde. Dizer, eu sou aluno de Gamaliel. Gamaliel era o bambambam da época, que conhecia todas as escrituras. Esse era Paulo, grande conhecedor da Bíblia, sabia tudo sobre a lei e os mandamentos, sobre o Pentateuco, sobre os profetas, sobre os salmos. Como foi a vida desses dois? Nós também sabemos, não vai dar para desenvolver aqui a história deles, né? Quando encontra com Jesus verdadeiramente, ele faz essa profissão de fé que nós ouvimos no Evangelho. Quem é Jesus para Pedro? Pedro responde, tu és o Filho de Deus. Tu és o Messias, aquele que nós esperamos. Nós não temos dúvida
que você é o Salvador da humanidade. E Paulo? O que Paulo responde de Jesus? É um farsante, é um enganador, é um trapaceiro. No primeiro momento, com os grandes conhecimentos que ele tinha, ele dizia: primeiro, já nasceu no lugar errado. O Filho de Deus não vai nascer em Nazaré, não vai nascer lá nas periferias de Vitória, lá em São Pedro, não, nem no Planalto Serrano, não. Vai nascer, no mínimo, na Praia da Costa, Praia do Canto. Ele vai vir de Jerusalém, ele vai vir do lugar mais importante do mundo, né? Lá de Nazaré, depois alguém vai dizer, de Nazaré pode vir alguma coisa que presta, né? Dizia Natanael. Significa, não, esse daí, vocês desculpam, mas vocês estão enganados. Mas não era só uma dúvidazinha, não. Depois que Jesus fez tudo o que fez, anunciou o reino, foi preso, foi crucificado, que já mandou os discípulos enviados em missão, mesmo assim Paulo continuou combatendo Jesus Cristo. Paulo era inimigo de Cristo, perseguidor da igreja de Cristo, tentava convencer os judeus de que Jesus era um farsante, que aquilo era uma farsa, que ele não era o Filho de Deus. Até o dia que aconteceu o quê? O encontro pessoal com Cristo. É isso que determina a vida. É isso que muda a vida de uma pessoa. Não é aquilo que a gente sabe contra ou a favor a alguém, mas é a verdade que a gente conhece verdadeiramente. Que é mais do que conhecer a verdade, é fazer uma experiência. E a experiência de Paulo, nós sabemos, foi no caminho de Damasco. Ele estava indo para perseguir a igreja de Cristo em Damasco, com todas as autoridades, com todo o poder, né, do imperador romano. E no caminho de Damasco ele fica cego, não sabe mais para onde ir. E é no momento em que ele perde a visão humana, física, é que ele passa a enxergar Cristo com os olhos da fé. Isso é um encontro pessoal. Ficou 3 dias cego. Foi conduzido à casa de um tal de Ananias. E lá ele recebeu a catequese básica, não? Durante 3 dias, Ananias falou do Cristo ressuscitado para ele, confirmando a experiência que ele havia feito. E ele pede no final do 3º dia o batismo. E ele diz: eu vi o Cristo ressuscitado. Eu vi. E ele me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus não disse para ele: Saulo, Saulo, por que você persegue a igreja? Por que você persegue meus discípulos? Não, ele diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Persegue a Cristo. Isso é fazer uma experiência da pessoa de Cristo, não daquilo que se sabe sobre Cristo. A partir da conversão de Saulo, ele passa a ter uma relação diferenciada com Jesus Cristo. Ele passa de perseguidor de Cristo para anunciador de Cristo. Assim como Pedro também. No momento em que Pedro passa, não só quando Pedro fez a profissão de fé, mas no momento depois da ressurreição, Pedro também, não é à toa que o nome dele é Pedro, né? Olha aqui, ó. Pedra, cabeça dura.
Pedro só se converteu depois da ressurreição de Cristo. Não é à toa que traiu Jesus. Na hora que Jesus ia ser crucificado, disseram: Pedro, você é da turma dele? Ele disse: não, eu nem conheço esse homem. Ué, mas você disse que ele era o Filho de Deus, não sei o quê, não? Está vendo que não adianta professar, precisa assumir aquilo que se fala, compreender e viver aquilo que se crê. Aonde é que se dá a mudança de Pedro? Em muitos lugares, mas no Evangelho aparece Cristo ressuscitado na beira da praia, encontra com Pedro, o traidor, dá uma bronca nele. Não. O que Jesus faz? Se aproxima de Pedro e diz: e aí, Pedro, tudo beleza? Ele: mais ou menos, né? Imagina a cara de Pedro depois da ressurreição, uma vergonha, não total, absoluta, né? E Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, venha cá, você me ama? Ele diz: sim, eu te amo. Deu uma voltinha, comeu um peixe assado, voltou. Pedro, você me ama mais do que todos esses que estão aqui, todos os demais discípulos? Ele disse: Senhor, eu te amo. Jesus quis pela terceira vez procurar Pedro e dizer, confirmar Pedro: Pedro, tu me amas de verdade? Tu me ama mais do que todos os discípulos? Aí Pedro nem responde, ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele diz: então, Pedro, aqui está a chave do reino. Você, a partir de hoje, você vai conduzir a igreja, você vai conduzir o rebanho, você vai conduzir o povo de Deus. Não é com castigo, não é com punição, mas é com amor. O encontro com Cristo não é por medo. Nós não podemos aderir a Cristo por medo, mas nós devemos aderir a Cristo por amor, com amor. Aliás, isso vale para todos nós. Todos nós temos alguma chave nas mãos, não tem não? Você tem chave da sua casa? Todo mundo tem, né? Tem a chave do cofre, tem a chave do carro, tem agora nem tem chave mais, mas tem um monte de senha que tem hora a gente troca tudo e erra tudo, tem que mudar, né? As chaves hoje chama-se senha para abrir tantas portas por aí, né? Lá no presídio não tem mais aquele cara que anda com a penca de chave, ele anda com a senha, com o cartãozinho, não? Bota uma senha, as portas do presídio se abrem. Presídio de segurança máxima, é aberta com senha. O dia que acaba a energia, acaba a internet, fica todo mundo preso, até o diretor fica preso na sala dele. A Pedro foi dado então a senha. Olha, isso não é qualquer coisa, não. Mas deu a chave para quê? Para prender? Não. Para abrir portas. Há um mês atrás nós fizemos aqui a semana de liturgia, não foi? Quem é da semana de liturgia aqui? Levante a mão, participou? Lembra que falamos que 2025 vai ser o ano jubilar, né? Vai abrir a porta, né, do perdão e da misericórdia. A cada 25 anos a igreja celebra um jubileu. Está aqui a origem do jubileu. O que é o jubileu? O jubileu é o tempo do perdão de todas as dívidas. E eu pergunto para vocês, nessa festa de hoje,
Existe aqui alguém mais endividado do que Pedro e Paulo, em se tratando de pecado? Um traidor e um perseguidor foram curados, foram libertados de todas as prisões, fazendo assim acontecer o que nós cantamos no Salmo, que eu peço que vocês preparem para a gente terminar a nossa conversa cantando. De todos os temores, de todos os medos, o Senhor nos libertou. De todas as prisões, de todos os crimes, de todos os pecados. Não existe pecado no mundo que Deus não perdoe. Aqui está o exemplo. Pecado de traição, Deus pode perdoar? Pode. Pergunta para Pedro, que ele disse que sim. Foi pela misericórdia, foi pelo perdão, pelo amor misericordioso que Pedro foi perdoado e nomeado, escolhido para continuar a missão de Cristo neste mundo. Paulo, a mesma coisa. Perseguidor, passa pelo perdão, pela conversão, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, passa a ser o verdadeiro arauto, né, da palavra. Agradeçamos, irmãos e irmãs, esses dois santos. Eu sei que vocês são muito devotos de São José, né? Claro que sem São José não tinha Jesus, né? Ele participou bastante da vida de Jesus. Mas se não fosse Pedro e Paulo, nós não conheceríamos Jesus. Nós não teríamos fé. Nós não teríamos uma comunidade de fé para chamar de nossa. Um lugar onde a gente possa conviver, que possa se amar, se possa se ajudar mutuamente, que a gente possa enfrentar todas os sinais de prisões, de cadeias, não, de algemas que tem neste mundo. É claro que a gente tem um esforço pessoal e temos que acreditar na nossa força pessoal, mas chega um momento que as nossas forças acabam. Precisamos uns dos outros. Os pais precisam dos filhos e vice-versa. A esposa precisa do esposo, né? Falávamos disso um dia desse com um casal aqui, né? De suportar uns aos outros, né? Nós temos que ser suporte, sim, uns dos outros, para se escorar na hora que a gente está cansado, que a gente estiver caindo, que a gente estiver doente, que a gente estiver perdido. Precisa ser encontrado por alguém. Isso chama-se comunidade de fé. Isso chama-se igreja. E nós fazemos parte desta igreja graças, né, à vida destes dois grandes irmãos e irmãs que sem temor, sem medo, eles tinham medo antes de encontrar com Cristo. Depois que se encontraram verdadeiramente com Cristo, os temores desapareceram. Vamos ficar de pé e cantar? Como o salmista, sabe quanto? Talvez 500 anos antes, né, da vinda de Cristo, o salmista já cantava, né? Nós só vamos ser realmente felizes e pessoas livres, verdadeiramente cristãos, se nós arrancarmos de nosso coração todo o temor. Cantemos. De todos os